Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, um confia em carros, outro em cavalos, mas eu confio no Senhor. Quando a Bíblia fala que o homem, ele tem a loucura de confiar no homem, Deus está explicando, não é de você confiar em outras pessoas. Não é isso que Deus está explicando. É a loucura do homem confiar em si mesmo. E aí, quando ele enfrenta os problemas, ele não sabe por que é que ele atrai os problemas para a vida dele. Ele não entende por quê. Então, eu não sei se você já viveu alguma fase da vida que você diz assim: meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Ou eu só entro em relacionamentos abusivos. Ou toda hora eu tô me vendo em situações difíceis, em problemas. Toda hora eu entro em confusão. Então tem pessoas que até observam isso, que é como se a pessoa emitisse problema. O tempo todo ela tá entrando nos problemas e aí depende do tempo que a pessoa vai tendo tanta experiência que ela vai observando que tipo de problema é esse? Então ela vai tentando arrumar a solução daquele problema, né? E quando eu comecei a me perceber como pessoa, eu digo, meu Deus. Então quando eu percebi o meu temperamento, que eu tinha um temperamento diferente, que eu não tinha medo das pessoas, que eu enfrentava as pessoas, eu comecei a mudar. Eu comecei a querer mudar por mim mesmo, a evitar problema. Mas por que é que eu emitia o problema? Por que é que eu só me envolvia em relacionamentos ruins? Por que é que quando eu menos esperava que eu estava num relacionamento, a pessoa tinha vícios, ou era metida no espiritismo, ou era uma pessoa toda endividada, ou era uma pessoa que já tinha um compromisso com alguém, e eu só descobria depois que eu já estava envolvida com a pessoa. Quer dizer, existe algum problema que eu não entendo que tipo de problema é esse. E aí, quando eu carrego um tipo de problema exatamente como esse, eu vou aprender a me defender dos problemas. Mas Deus explica que eu vou atrás do problema, porque eu não tenho a visão do problema. E onde é que Deus explica isso? Para que você entenda que uma pessoa, quando ela vive transgredindo, em transgressões, e ela carrega problema de iniquidade, ela acha que ela está se defendendo do problema, mas é ela que vai atrás do problema. E depois que ela vê o problema, ela agora tem a necessidade de se defender do problema. Agora que ela está vendo o problema. Mas é ela que ia atrás do problema. E ela não tinha visão. Depois que a pessoa está no problema, agora ela está envolvendo os irmãos, agora ela está envolvendo o pai, agora ela está querendo ajuda para sair do problema. Depois que ela sai do problema, ela vai entrar em outro tipo de problema. Por quê? Porque ela não tem a visão que o problema é sobre o espiritual que Deus explica. Entende? Então, demorou décadas para que eu tivesse uma base que o problema estava em mim, mas mesmo assim eu não sabia que tipo de problema era esse. Então, como é a mentalidade, como é a mente de uma pessoa que ela vive transgredindo? Que ela não tem a visão, que ela emite o problema. Ela não consegue ter essa visão. Então ela só sabe que entra em relacionamentos ruins. Ela só sabe que vive ganhando e perdendo. Ela só sabe que está metida nos problemas e depois ela está querendo sair daquele problema e ela não sabe a respeito como é que ela chama o problema. E Deus explica isso em Isaías 31:1, que é a loucura de confiar no homem. Então, quando você pensa assim, você pensa de confiar no outro, né? Você pensa assim, eu não confio em ninguém. Mas se você só confia em você mesmo, você entra nos problemas e só tem a visão que está no problema,
depois que está no problema. Porque você caminha para o problema. Você chama o problema. Você é envolvido no problema. Então, geralmente, quem é assim, ele vai aprendendo a se defender. Entende? Ele vai ficando uma pessoa irada, ele vai ficando uma pessoa com a autoconfiança muito grande, porque ele aprende a se defender das pessoas. E aí o que é que acontece? Ela aprende a atacar as pessoas. Ela se torna uma pessoa soberba, orgulhosa. Entende? Ela ataca as pessoas porque na visão dela, ela está se defendendo, porque ela já carrega um sentimento corrompido, que a Bíblia fala. Então isso é problema de epigenética, problema de geração. Quer dizer, toda a minha família passou por esse problema. Quando eu comecei a me ver de pessoa, que eu comecei a entrar em conflitos, uma tia chegou para mim e disse assim, eu ainda muito nova, acho que eu não tinha nem 20 anos. Minha filha, não seja igual a sua mãe, não. Você tá igual a sua mãe, toda hora se envolve num problema, toda hora é uma briga. E eu apenas olhei para ela e disse, não, mas não é eu. Não sou eu, é as pessoas que causam problema comigo. Eu apenas me defendo do problema. Assim era a minha visão. Mas eu nem ruminava mais. Eu nem ruminava mais por ter sido consagrada no espiritismo, né? Por ter tanto pecado já, ainda muito nova. Então eu não tinha consciência do meu próprio comportamento. Então a mentalidade de uma pessoa que ela está transgredindo, ela caminha para o problema. Ela é jogada para o problema. Eu vou explicar a você como. Como é que isso acontece? Eu só tive um pouco de visão sobre isso lá no passado, que o mundo espiritual era muito real, eu só não tinha discernimento, nem conhecia sobre as iniquidades, nem sobre transgressão. Uma época que eu vi que o meu filho, ele estava vivendo uma perseguição muito grande, né? Ele só chegava em casa reclamando, que a polícia parava ele, que ele estava se sentindo perseguido. E ele vivia empinando moto, tinha os amigos dele, mas ele não era quem as pessoas achavam que ele era. E de muito ele chegar reclamando, eu passei a perceber que ele tinha uma perseguição. Porque era que a polícia parava sempre ele, porque era que ele estava sempre envolvido em algum dilema. Eu comecei a pensar sobre isso. E como eu era metida no espiritismo, a minha família decidiu fazer uma limpeza espiritual nele. E através daquela limpeza, ele parou de ser perseguido. Veja só para você entender como é o espiritual. A partir daquela limpeza de grãos, a polícia parou de parar ele. E eu fiquei impressionada com aquilo. Quer dizer, como pode um agir espiritual influenciar na mente, no comportamento das polícias? Evitando esse tipo de problema, esse tipo de transtorno, né? Então eu passei a ver que o mundo espiritual existia por conta disso, por conta dessa visão, por conta da percepção da minha própria vida. Como os ciclos repetitivos eram visíveis, porque era que eu era envolvida nos problemas e o meu filho também já vivia o mesmo nível de problema. Só que eu, por não ruminar, eu não questionava. Eu não cheguei a ser envolvida, a pensar nos problemas da minha mãe, né? Ali eu só estava preocupada com o meu filho. E aí eu passei a prestar atenção. Depois do trabalho, ele passou a parou dele ser parado pela polícia. Ele não era mais parado pela polícia. Eu digo, meu Deus, que interessante isso, né? Quer dizer, o mundo espiritual, ele existe. Só que as pessoas não sabem, na verdade, quem é espírita, ele aprende que o mundo espiritual existe. Ele só não sabe como funciona o mecanismo de emergir aquilo que eu trago para a minha vida. O que é que eu emano, o que é que eu carrego dentro de mim. Isso eles não têm o discernimento entre o bem e o mal. Então eles vão buscar uma ajuda para se defender do mal
com o próprio mal. É isso que a Bíblia ensina. E aí ele vai ficando o quê? Enganado pela visão. Porque na visão dele, os inimigos dele terminam sendo pessoas, porque ele vai se tornando uma pessoa racista, ele vai abominando raça, tribos e nações, né? Ele vai ficando soberbo, porque ele vai atacando as pessoas, mas na visão dele, ele está apenas se defendendo. E aí ele vai ficando confundido pela visão. Ele sabe que o mundo espiritual existe, mas ele só não sabe como funciona o mundo espiritual. Então ele vai buscando uma proteção, mas Deus explica que ele é quem caminha para o mal. Deus explica isso em Isaías 31:1, a loucura de confiar no homem, ai dos que descem do Egito e busca o socorro. Ele busca o socorro. E se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam o Senhor. Ele busca o misticismo, ele busca o espiritismo, mas ele não se conhece. É isso que Deus está explicando aqui. Todavia também ele é sábio, e para ver o mal, e não retirará as suas palavras. Ele vê o mal. É isso que Deus está explicando. Ele vê o mal, mas ele vê o mal como pessoas. Ele se defende do mal, mas ele vê o mal como pessoas. Por isso eu estou explicando a você desse caso. Depois da limpeza espiritual na vida do meu filho, ele parou de ser parado pela polícia. E ali eu observei que realmente mais uma experiência que o mundo espiritual era real. E é levantar-se contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Então, que prática de iniquidade é essa que Deus está explicando? Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. No espiritismo, os espíritas diz que os espíritos tratam as pessoas como um cavalo. Por isso está escrito aqui, né? Que os egípcios são homens e não Deus. Nós não somos Deus. E os cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudador. E todos juntamente serão consumidos. Deus diz que as pessoas são tão confundidas pela visão que ela acredita estar protegendo o outro, mas ela não sabe como ela caminha para o mal. Então, não sei se você já conheceu casos de mulheres entrar num relacionamento totalmente abusivo, com um homem que maltrata, com um homem que humilha, com um homem que suga financeiramente. E ela acha que ela vai conseguir tanto proteger aquele homem, né, de tudo que ele faz, que ele só tá, o tempo todo ele tá envolvido em conflitos, em confusões, em briga, e ela tá sempre apaziguando, ela tá sempre tirando aquele homem do conflito, porque na cabeça dela, Deus botou eu na vida dele para proteger ele, porque ele é uma pessoa boa. É assim que a mulher pensa. E aí ela entra nesse relacionamento abusivo, sugador, né, manipulador, e depois ela não vai saber mais o que fazer quando ela perceber que agora a vítima é ela. Então ela vai viver fingindo e mentindo para conseguir sobreviver na situação que ela entrou, porque ela entrou e não sabe mais como resolver, como sair. Então quer dizer, Deus explica que as pessoas elas caminham para o mal porque ela não tem a visão do mal. Elas não têm a visão do mal. E por que é que ela caminha para o mal se ela não sabe que mal é esse? Então geralmente ela vai caindo em relacionamentos ruins,
em pessoas que roubam financeiramente a ela, que engana ela, que maltrata ela, que tira tudo dela, que suga ela, homem ou mulher. Homem ou mulher entra nesse tipo de relacionamento, né? Homem também. Quando ele se depara, ele está numa situação com uma mulher preguiçosa, com uma mulher sanguessuga, porque ele não sabe a respeito do espiritual, tá com uma pessoa mentirosa, que dizia uma coisa, mas era outra, mas aí ele só vai ter a visão quando ele não consegue mais sair da situação. Pessoas que entram no relacionamento quando menos espera, a pessoa é casada, entende? Vivia mentindo, e agora para sair da situação é mais 500. Às vezes só sai da situação quando há um rebuliço, um conflito, uma briga, uma perca financeira, porque ela não tem estratégias, ela não sabe como. Como é que eu entrei nisso, como é que eu saio disso e como eu não entrar mais nisso. Então tem pessoas que têm a visão e corre para o espiritismo. Ela corre para o espiritismo porque ela não sabe a respeito do espiritual. Então Deus diz aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas se eu confio em Deus e eu vou fazer aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus diz que não é para eu fazer, como eu confio em Deus? Eu termino cego. Do mesmo jeito, eu continuo sendo cego. E Deus, ele não julga as pessoas como o ser humano julga. O julgamento de Deus é diferente do homem. O ser humano, ele julga pelo que ele está vendo, quem está certo, quem está errado. Deus não. Deus, ele vai dando um tempo para que a pessoa vá aprendendo com os próprios erros, para poder Deus ir decretando. Então a porta vai estreitando para essa pessoa, porque ela vai acreditando que está sempre certa. Entende como é que acontece? A pessoa, ela vai se calibrando no seu próprio temperamento, na sua própria visão, e ela vai acreditando que não erra, ela não tem erro. É assim que a gente vai se vendo. O erro não está em mim. Não sou eu o culpado disso. Lá no passado, quando uma das separações que eu tive no meu primeiro casamento, no meu primeiro relacionamento, eu fiquei com uma pessoa num carnaval, o primeiro carnaval que eu curti de verdade separada, eu fiquei com um homem apenas umas 2 vezes, mas eu nem tive relação com ele, era apenas beijo. E quando eu cheguei na minha cidade, tava o maior rebuliço, porque eu tinha ficado com esse homem, todo mundo já sabia, porque eu era muito conhecida na minha cidade, né? E aí eu recebi uma carta anônima, na época. E quando eu recebi aquela carta anônima, a moça dizendo pra mim que eu deixei de ficar, você deixou, ela dizia assim na carta, você deixou de ficar com seu marido para pegar o marido dos outros, o marido alheio, ela botou na carta. E eu tinha ficado com um homem no carnaval, na hora eu pensei que era verdade, que o homem era casado, e quando eu fui conversar com ele, ele disse, não sou casado. Aí me explicou a situação, não, essa mulher é louca por mim, vive atrás de mim, e ele me levou na casa da mãe dele, me apresentou a família dele e tudo. Mas eu não fiquei com ele, porque foram tantos problemas que essa moça começou a me procurar, a querer conversar comigo. Né? Descobriu onde era que eu trabalhava, que na época eu vendia acarajé, descobriu onde eu morava, e ela tinha uma amiga na rua que eu morava, na rua da minha mãe. E aí ela passou a andar na casa dessa amiga, né? Dizendo ela que era amiga dela, que só conhecia, mas ela passou a frequentar a casa da minha melhor amiga, e eu fiquei observando aquele comportamento dela. E ela dizia que tinha alguma coisa com o homem, onde ela não tinha nada com o homem. Depois eu conversei com ela e eu disse que eu não tive nada com ele, só fiquei no carnaval, só foi beijos, nós não tivemos relação, né? E que ela podia ficar com ele. O problema dela não era eu. Se ele não estava com ela, o problema dela não era eu. Eu explicava isso muito para ela. Mas eu percebi que ela começou a querer ter uma amizade comigo. Ela começou a querer ser minha amiga, porque todo dia ela estava na casa da minha amiga, e todo dia ela ia no meu ponto, comer um acarajé, e é como se ela tivesse gostado muito de mim, ela dizia que eu era muito bonita, que ela tinha gostado muito de mim. Enfim, o meu marido, por estar atrás de mim na época, começou a se humilhar para mim, e me seguia e me perseguia, e se humilhava muito para voltar. Eu fiquei balançada e pensei em voltar pro relacionamento, mas
eu percebia que quando eu conversava com ela, por eu não ter maturidade, por eu ser muito nova, ter apenas uns 20 anos, eu tinha ela já como uma colega, e eu conversava com ela e tudo que eu falava para ela, o meu ex-marido, que eu não estava morando com ele, mas estava conversando para voltar, o meu marido estava sabendo. E ali eu comecei a achar estranho aquilo, né? Ele super bom, me comprando presentes, me enchendo de presentes, e eu falava para ela que ele era louco por mim, apaixonado por mim. E aí eu contava isso para ela, no outro dia o homem estava indignado. Ele estava atrás de mim, mas no outro dia ele estava indignado, arrependido, envergonhado. E como era que ele ficava sabendo disso? Eu, perdida, sem ausências de equidade, eu mesmo me abria para essa pessoa, né? E aí eu comecei a sondar e perceber que era ela que falava. Não tinha outra pessoa. E aí o que aconteceu? Eu decidi me afastar. Digo, não quero mais falar com ela. Não quero mais. E aí quando eu estava na casa da minha melhor amiga, que era 3, 4 casas próxima à casa da minha mãe, era muito perto, era uma amiga minha de infância. Então quando ela chegou, que eu fui saindo, ela começou a se explicar. Por que você já vai? Eu digo, não, porque eu não quero mais papo com você. Olha, essas conversas não tá me agradando. Ela, mulher, quem conta o seu marido, o seu ex-marido sobre vocês não sou eu, não. Quem conta não sou eu. E eram muitos conflitos. E aí a minha mãe ia chegando, e quando a minha mãe ia chegando, eu falei o nome dela. Pela minha mãe já ter ouvido o nome dela dentro da minha casa, e as brigas eram por conta do nome dela. Quando a minha mãe ouviu que veio atrás de mim na casa da minha colega, que eu fui saindo da porta, eu disse, olha fulana, para com isso, eu não quero saber mais nada, nem quero ouvir, nem quero dizer. Aí eu pronunciei o nome dela. Por pronunciar o nome dela, e a minha mãe já tá farta de tanta conversa com o nome dessa pessoa, e ela não sabia quem era a pessoa, minha mãe partiu para cima dela, para agredir ela. E na hora ela não agrediu porque eu não deixei. Eu quem impedi, eu quem pedi por ela, não faça isso, porque a minha mãe, ela queria jogar a moça de uma altura que ia matar. Ela ia jogar, minha mãe ia jogar ela de uma altura de um despenhadeiro, de um barranco, né? Então, naquele momento, quando eu vi o que a minha mãe estava fazendo, que a minha mãe estava puxando, é você a responsável do que está acontecendo na vida da minha filha, porque a minha filha tá voltando pro marido e você tá aí jogando terra, falando mal, você quer que o ex-marido dela mate ela, é isso que você quer? Minha mãe desesperada pegava ela assim para jogar ela do barranco, e eu comecei a intervir. Não faça isso, mãe, não faça isso, mãe, aquela agonia. Enfim, passou-se essa agonia. E eu decidi me afastar. Não quero mais conversa, não quero mais amigas, não quero mais nada. Quando foi na mesma semana, eu na casa da família dele, de repente chega uma pessoa na porta, eu estava dentro da casa, e chama ele, né? Uma sobrinha chama, fulano, tem alguém lhe chamando. Quando ele saiu, que eu vim atrás para ver o que era ela. Essa moça. Era justamente ela. E ela começou a falar para ele que você soube o que foi que aconteceu comigo. A sua sogra partiu para bater em mim, a sua mulher partiu para bater em mim, eu não tinha partido para bater nela. Olha só como são as coisas. E eu fiquei assim tão perplexa de ouvir ela falando aquilo naquela naturalidade, aquela mentira toda, né? Que tinha um pouco de verdade e um pouco de mentira. E eu fiquei assim olhando para ela e eu disse, fulana, eu não parti para bater em você. Por que é que você sempre é a vítima? Você nunca faz nada. Eu falei para ela. Por que é que você é inocente e você nunca faz nada? Porque eu só estou pedindo para me afastar de você. Eu só estou querendo que você respeite o que eu não quero mais. Eu não quero conversar com você. Eu não quero você vindo atrás de mim. Eu não quero. E aí ela olhou para mim, voltou a direção do rosto para ele, para o meu ex-marido, e continuou conversando com o meu ex-marido como se eu não estivesse ali.
Ela me ignorou, porque os braços dela estavam todo arranhado das unhas da minha mãe, que era muito grande, e as unhas penetrou na carne dela, né? Arranhou a carne dela. Então ela mostrava os braços, olha os meus braços como estão. Elas quiseram bater em mim, você viu o que aconteceu? Você soube o que aconteceu? E eu ali do lado. E não era eu quem protegia aquela mulher. Eu fiquei assim olhando para ela, quando eu não consegui mais ter o equilíbrio emocional, eu parti para cima daquela mulher. Eu agredi aquela mulher. Porque na minha visão ela só podia ser louca. Essa era a minha interpretação. Diga, ela só pode ser louca, ela tá falando de mim, na minha presença. Tá desfazendo de mim na minha frente, com o meu ex-marido. Aí eu parti para bater nela. E aí o que aconteceu? As pessoas tiraram, né? E ela saiu louca, porque era família de polícia, eu só me envolvia nessas. Que tinha gente pelas pessoas e o povo entrava pelo meio. E depois aí apaga, para, deixa. E eu parti para bater nela, eu não quis lhe bater, mas agora quem vai lhe bater sou eu, parti para agressão. Enfim, ela correu para casa, envolveu a família, o policial da família dela, que era irmão, veio conversar com o meu ex-marido. O meu ex-marido não sabia o que dizer, eu já estava muito enfurecida, que eu não queria nem saber, né? Que quem quer conversar com o irmão dela sou eu, porque eu que sou a vítima e estou sendo taxada como vilã, essa mulher quem me persegue. Era assim a minha visão. Ela é quem me persegue. Ela é quem está no meu ponto de trabalho, é quem está na casa da minha melhor amiga na rua que eu moro, ela é quem está na porta do meu ex-marido, é ela que me persegue. E a visão dela é que ela é a vítima. É sempre ela a vítima, ela está causando os problemas na minha vida e ela é a vítima, causando problema para mim. Assim era a minha visão. E por que é que eu estou lhe contando tudo isso? Para que você entenda exatamente isso do que Deus explica. É a pessoa que ela anda com o mal, quando ela anda transgredindo, quando ela tem a visão dela, que não é ela que provoca o mal. Por quê? Porque ela é carente. Entende? Hoje é que eu tenho esse discernimento. Quer dizer, ela era rejeitada pelo homem que não queria ela. Ela via que além do homem não querer ela via que eram os dois homens que estavam atrás de mim. Tanto o ex-namorado dela, que não queria ela, que não era casado com ela, não tinha filho com ela, não tinha nada com ela, tinha apenas um lance, e olhe lá. Ela via que o homem estava atrás de mim, o meu ex-marido também. Então ela se fez de amiga minha para ouvir tudo que eu dizia, porque eu achando, por não ter sabedoria, contava para ela que estava querendo voltar para o meu ex-marido, né, que não estava querendo ficar com o outro porque eu estava querendo tentar mais uma vez com o meu ex-marido. Então ela pegava todas essas informações para você ver o tanto da ausência de equidade de uma pessoa que ela vive transgredindo. Ela usava as informações contra ela mesma, porque ela ia dizer para o meu ex-marido que o meu ex-marido era um bobo, era um corno. Por que é que você quer ela? Você é louco por ela. Ela com inveja, ela desfazia do que estava ouvindo, jogando o homem contra mim. O homem ficava atrás de mim, no outro dia estava arrependido, envergonhado por estar atrás de mim. E eu ficava sem entender todo esse conflito. Quer dizer, por que é que Deus explica que a pessoa ela caminha para o mal? Porque na visão dela, ela está querendo atenção, ela está querendo amizade, a mentalidade de uma pessoa que ela está transgredindo, ela vai buscar a conversa, levar a conversa, ela quer saber o que está acontecendo na vida do outro, por que é que a pessoa não quer ela, por que é que a pessoa, quem é essa mulher que está com o homem que eu estou? Ou por que é que o meu homem não me quer? Ela não se conhece, entende? Então, na cabeça dela, tem um causador. Que foi isso que eu entendi na época. Ela achou que o problema era eu. Que o homem não queria ela por conta de mim. O homem era um garanhão. O homem era um pegador de mulher. O homem que não queria ela. Ele era um garanhão. Para ele, hoje era ela, amanhã podia ser eu, depois podia ser outra. E eu comecei a observar aquele comportamento dele
né? E devido ao meu ex-marido estar atrás de mim, ele começou a andar armado, o meu ex-marido começou a andar armado, e ele ficou com medo. E por ele ficar com medo das conversas, do disse-me-disse, ele decidiu ficar quieto, porque ele descobriu que eu tinha um ex-marido que era muito brabo por mim. Então ele conversou comigo e disse assim: olha, Ju, gostei muito de você. Gostei muito de você, mas a minha família conversou comigo e eu decidi deixar esse romance quieto, porque o seu ex-marido vive muito atrás de você e eu não quero pôr minha vida em risco. Ele estava certo. Ele estava certíssimo. Eu, pela minha carência, por não conseguir ficar sozinha, já que ele não me quer, com medo do meu ex-marido, vou voltar para o meu ex-marido. Foi assim que eu pensei. Já que ele não me quer, e hoje é que eu entendo que a carência faz isso. Se um não me quer, outro me quer, e você termina caindo em relacionamentos ruins por não se conhecer, por carregar ausências de equidade, ausências de verdade. Você não tem verdade. Uma pessoa que vive transgredindo, ela não carrega verdade, ela cria suas verdades. E por isso é que ela entra em caminhos maus, porque ela é vazia. Então, ou ela se permite estar em relacionamentos ruins e acha que ela vai ser a protetora, aquela pessoa que vai poder livrar o outro de tudo que é mal na vida dele, entende? Que é assim a mentalidade de uma pessoa que vive transgredindo. Então, uns que vive transgredindo tem essa mentalidade: eu vou ficar aqui mesmo porque pelo menos ele é assim, mas ele me quer, ele é confuso, mas ele gosta de mim, ele me maltrata, mas ele me ama. A pessoa, quando não carrega equidade, não carrega verdades dentro dela, ela cria suas verdades, ou ela vai ter esse comportamento, que foi o meu comportamento, ou ela vai ter o comportamento dessa moça, que na cabeça dela não estava fazendo nada. Na cabeça dela só estava buscando informação. Que é essa moça que o meu ex está louco por ela. Por que é que ele não é louco por mim? Então ela queria se aproximar de mim, me conhecer mais. E vinha, né, querendo amizades. E eu percebi que o leve e trás não estava dando certo. O leve e trás não estava dando certo. Por que que meu ex-marido fica sabendo de tudo que eu falo? Então não vou mais falar. O problema é essa pessoa. Então, quando você acha que você é esperto e vai se afastando do problema, achando que o problema é pessoas, geralmente, outro problema vem porque aquela pessoa que ela se sente rejeitada, aquela pessoa que se sente, que ela não acha que ela é errada, que ela se sente rejeitada, é como se ela adoecesse por você. Entende o que Deus está explicando? Ela adoece por você. Ela quer dizer que é você que não presta, que é você que não sabe valorizar o tão bom que ele é, que é você, mas ele não tem a visão do comportamento. Por quê? Porque ele chama, nós somos uma energia, Deus explica isso. Você é uma energia dentro de um corpo, mas você tem que entender que tipo de energia você alimenta. Se você alimenta a fofoca, se você alimenta a maledicência, a língua da fala mal, se você alimenta amizades falsas e mentirosas, você está rodeado de pessoas assim e você não tem a visão que você vive transgredindo, você não tem a visão do mal. Então você acredita que vai ser a super heroína daquela pessoa. Não, eu vou proteger essa pessoa porque eu sou boa. Então você vai estar o tempo todo livrando a pessoa de confusão, de conflitos. E por isso você está nesse nível que Deus está explicando, que a pessoa caminha para o mal. Entende? Porque ela não se conhece. Então, enquanto uns caminham para o mal, causando mal, o outro se deixa ser influenciado pelo mal, porque na visão dela, ela está protegendo aquela pessoa. Na visão dela, é a bichinha, é a coitadinha, ou é o coitadinho. Mas ele não sabe por que é que ele emana, por que é que ele vibra. A pessoa vibra e emerge esse tipo de pessoa o tempo todo. Porque eu queria entender por que é que eu estava o tempo todo envolvida em conflitos e em brigas. E porque, como é que eu vou entender se eu não buscar conhecimento?
Como é que eu vou saber se eu não oro? Eu vou entender por mim. Por isso Deus está explicando aqui, por mais que busque socorro, se é uma pessoa carente, ausente de conhecimento, ele vai cair no mal. Eu me afastei de todo mundo, de tudo e de todos e voltei para o ex-marido. Porque na minha cabeça, ele pelo menos me amava, ele me queria, estava ali se humilhando. Pelo menos ele me entende, pelo menos ele me dá valor, pelo menos ele me valoriza, mas depois que você volta, ele está ali maltratando. Entende o que Deus explica? E pela pessoa não se conhecer, não carregar as verdades dentro dela, ela se submete àquilo. Ela se submete, porque ela não quer ficar sozinha, porque ela não se conhece, porque ela não entende que tipo de mal é esse. Então você vai vendo, você acredita que o mal são as pessoas. É as pessoas que não prestam. É isso que Deus está explicando aqui. Quer dizer, quando você confia tanto em você, você é o salvador da pátria, e quem vai lhe salvar? Depois que você tiver a visão do ninho que você entrou, do ribuliço que você causou na sua vida. E você está se submetendo a ser humilhado, a ser maltratado. Quando você se envolve com uma pessoa que ela é psicopata, ela nem é mais narcisista, preste bem atenção para você entender sobre o espiritual. Ela tem os graus do narcisismo, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Depois do terceiro, a pessoa já é psicopata. Ela não tem empatia nenhuma pelo outro. Ela não sente nada pelo outro. Ela usa os outros. Mas não é apenas isso. Quando uma pessoa ela já é ausência de empatia total, ela causa o mal na vida daquela pessoa. Ela causa o mal e ela ainda vai socorrer. Entende o que Deus está explicando? Porque ela não tem visão como ela causa o mal. Então, uma pessoa que ela sofre de empatia, ele diz que está protegendo a pessoa, ele causa o problema na vida da pessoa, depois ele vai proteger. Ele não tem visão do próprio comportamento. Uma pessoa que ela é psicopata na ciência, esse é o comportamento. Então ele maltrata, mas depois, por exemplo, homens, né? Ele empata a mulher a estudar, mas depois ele tá humilhando porque a mulher não é nada. Que era o primeiro relacionamento meu, era assim. Ele proíbe a mulher estudar, depois ele tá humilhando, porque eu poderia estar muito bem casado com uma professora, eu podia estar casado com uma mulher da alta sociedade, e tô com você, que não faz nada da vida. Era assim que ele me dizia. Entende? Ele não tem visão do próprio comportamento. Como é que ele causa o cenário da vida dele? É isso que Deus explica. E a própria ciência explica isso. Uma pessoa que ela não tem empatia nenhuma, ela causa o mal na vida do outro, mas depois ela está dizendo que está protegendo o outro. Ela já não é mais narcisista. Ela já é psicopata. Ela não tem empatia nenhuma. Então, mesmo que ele esteja vendo que você está desmaiando, que você está morrendo, ele passa por cima, ele desfaz de você. Porque ele não sente nada por você. Ele desfaz, ele não sente. Então, você pode estar morrendo, você pode estar sem ar, como já aconteceu comigo, eu pedindo socorro, eu não estou conseguindo respirar, me leve para o hospital, e a pessoa não está acreditando, você está fingindo. Já aconteceu isso comigo. E o marido dizia, não, você está fingindo, ele não acredita que ele causa o mal. Com desprezo, com humilhação, com maltrato, com tudo que ele causar na vida do outro, ele não tem a visão. Porque ele quer ser o único necessário na vida daquela pessoa. Ele não sente nada pelas pessoas. Entende? Então a maioria das pessoas que já se prostituiu termina sendo uma pessoa narcisista, porque não tem visão do espiritual, ele não tem visão do próprio comportamento. Ele não sabe que ele é assim. Ele só quer sentir. Então ele usa as pessoas. Ele traz as pessoas para a vida dele, mas depois que ele está com aquela pessoa, ele não vai mais saber tratar bem. Então ele vai maltratar porque ele quer se sentir bem. Entende o que Deus está explicando? Ele quer se sentir bem. Então ele vai emergir aquilo que ele tem
desfazendo e maltratando, depois ele tá presenteando, depois ele tá sendo outra pessoa e você fica querendo entender que tipo de comportamento é esse. Por outro lado, tem esse outro tipo de psicopata, que ele tá causando os problemas na vida dos outros, mas ele tá dizendo, não, eu que tô sendo a vítima. Olha como é que eu tô toda arranhada, olha o que estão fazendo comigo. Quer dizer, eu vou para sua porta, foi o que eu disse a ela, querida, é eu que lhe procuro? Ou é você que vem sempre querendo conversa comigo, querendo saber da minha vida, querendo dando uma de minha amiga, ouvindo de mim, fazendo briga na minha vida? É você que está causando conflito na minha vida. Ou você mais uma vez na minha porta? Na porta da minha sogra na época, conversando com meu ex-marido. Não é ele que foi atrás de você, não. É você que vem atrás dele. Era isso que eu queria dizer para ela. Mas foi o que ela fez? Ignorou. Ela ignorou. Levantou a cabeça do soberbo, olhou para ele como se eu não tivesse ali. E ali, por eu não carregar, né, a presença de equidade, eu parti para agressão. Não bati não, mas agora eu vou bater. Agora eu vou bater, porque eu só posso ser louco uma pessoa dessa. Que eu tô conversando numa boa, tô explicando, eu não quero conversa, eu não quero mais amizade, procure seu destino. Entendeu? Você achou que o problema era eu? Então eu percebi que todas as pessoas que eu me envolvi na vida, em relacionamentos de amizades ou de relacionamento sexual, todas as pessoas, quando as pessoas se sentiam rejeitadas por mim, elas adoeciam por mim. Elas queriam fazer o mal na minha vida, porque na visão dela, entendeu? Ela não tem visão do mal. Ela está causando o conflito, a intriga, a fofoca, mas ela não tem visão do mal. Que mal é esse? Quer dizer, eu tô vendo que você é fofoqueira, que você é mentirosa, que você desfaz das pessoas, que você quer ser melhor do que as pessoas, você tá dizendo que quem não presta sou eu. Vou me afastar. Quando eu tentava me afastar, a pessoa agora estava querendo causar o mal em cima de mim. Peraí que eu vou jogar o ex-marido contra ela, eu vou dizer que ele tá louco querer uma mulher dessa, porque é ela que não presta. Pela carência. Entende como é uma pessoa que vive transgredindo? A mentalidade de uma pessoa que vive transgredindo, ele só faz as coisas para desfazer, ele busca o conflito, ele busca as contendas, ele caminha para o mal, porque ele é carente. E depois que ele está vivendo o conflito, ele está se defendendo das pessoas, porque ele não tem a visão como ele causa esse mal na vida dele. Como essa moça não teve visão. Na visão dela, ela estava sendo atacada, tadinha, bichinha. Terminou atacando ela. Aí o irmão dela, que é policial, veio conversar com ele, né? Quer dizer, a sua sogra já bateu na minha irmã, a sua mulher quer bater na minha irmã. Que é isso, cara? Ele disse, eu não tenho nada a ver com isso, não. Sua irmã que veio pra minha porta. E se a minha sogra bateu na sua irmã, bateu lá. Não foi a minha sogra que foi pra sua porta. Então veja o comportamento da sua irmã e qualquer coisa a gente vai pra delegacia resolver. Foi o que ele disse pro irmão dela. Então veja que o comportamento tá errado é da sua irmã, porque é ela que vem. Ele disse pro rapaz, eu já tô livrando até de encontrar com a sua irmã. Eu não posso nem passar pela rua que ela vem me para conversar comigo. Não é eu que procuro ela, não. É ela que está causando conflito na minha vida. Aí quando o irmão abriu os olhos, o policial foi e encurralou a irmã. Se eu pegar você na rua da mulher, na rua, na porta dele, eu que vou bater em você agora. O irmão disse para ela, eu que vou bater em você agora. Porque agora eu entendi. O policial, o irmão dela, disse isso pra ela. Agora eu entendi. Você tá dando uma de vítima, de coitada, mas ninguém vem pra cá. E tudo isso aconteceu na vida dela por conta de quê? Por conta de carência. Porque ela nem era casada com aquele homem, nem era noiva, nem era nada. Tava se sentindo rejeitada pelo homem. Quando descobriu que o homem tinha ficado com uma mulher no carnaval, queria descobrir quem era esse homem. Quem é essa mulher que o meu ex ficou? Queria fazer amizade comigo. Isso é carência, isso é ausência de equidade, entendeu? Hoje é que quando você amadurece, é que você percebe o nível de carência que as pessoas vivem na terra por não buscar conhecimento sobre Deus. Então, provavelmente, hoje ela tem filha mulher.
já é uma mulher madura, porque se eu tinha meus 20, ela também tinha os seus 20, né? Já é uma mulher, tem uma filha, mulher já, que na época ela tinha uma filha pequena. Então, se você for olhar, eu tenho certeza que a filha dela vive esse mesmo nível de vida. O mesmo nível de vida. Ou sendo amante, ou sendo traída, porque quando uma pessoa não carrega ausências de verdade, em vez de ela estar cuidando da filha, está ensinando a filha, está buscando um conhecimento, a mentalidade dela está sendo jogada, a mente está sendo jogada no mundo, nas pessoas. Ela está querendo suprir de fora para dentro, entrando nesses conflitos, nessas batalhas. Então, quando você conhecer, ver uma pessoa que ela é irada, brigona, pode ter certeza que é ausências de equidade. É uma pessoa carente, que já passou por abandonos familiares. Entende? Que esse foi o meu caso, o caso dela, dessa moça é o mesmo caso. O caso do meu primeiro relacionamento é o mesmo caso. E é o caso de muitas pessoas que vivem na Terra ao léu. Então ele vai achando que é as pessoas que causam na vida dele. É as pessoas que não gostam dele. É as pessoas que me envolvem nos problemas. Porque ela não tem visão. Ela não tendo a visão do que é o espiritual, ela só atrai para a vida dela confusão, conflitos. E ela tá achando que ela é a única correta da história. Ela é a única certa que tem na história. Isso que aconteceu comigo foi a minha primeira separação. Eu passei por 5 com o mesmo homem. Né? Isso foi a primeira. Meu filho era pequenininho, de colo. De colo. E eu só conto essas coisas para que você tenha visão do que Deus está explicando. Né? Aqui nessa leitura, Deus deixa bem claro que o homem é como um cavalo. Ele é como um cavalo. E se ele não busca conhecimento, ele é vazio. Então ele é jogado. Ele é jogado nos conflitos, ele é jogado nas brigas, ele é confundido, ele é confuso emocionalmente, ele se abala com qualquer coisa, tudo isso pela carência. Então, na visão dele, ele não está atacando, ele está se defendendo. Entende o que Deus está explicando? Ele está se defendendo. Então, se Deus julgasse o tempo todo como os homens julga tudo por um pacote só, né? Eu não estava nem viva, porque eu briguei demais na minha vida. Mas a briga que Deus está vendo que não é eu que estou causando, que eu não estou errada realmente, Deus ele não julga como as pessoas julgam. Quer dizer, ficou elas por elas. Foi que deu aquela briga. Ela apanhou da minha mãe, apanhou de mim, ficou desmoralizada e não deu em nada. Porque Deus julga pelo correto, o certo pelo certo. Nada justifica a agressão, mas quando Deus vai julgar uma pessoa, ele julga em cima da equidade, em cima da verdade. Eu não estava lidando ali com uma mocinha inocente. Era uma mulher já, tinha seu filho. Diferente da primeira confusão que eu lhe contei, né? Que por conta disso meu filho quase morreu, porque era uma menina de 15 anos. Era diferente a história. Entende por que é que eu estou lhe contando isso? Para que você entenda do que é uma pessoa que não carrega. Então, se ela não carrega a verdade, ela vive transgredindo. E aí, o que é que vai acontecer? Ela está alimentando as iniquidades. É o que Deus está explicando para você aqui em Isaías. E se ele está alimentando as iniquidades, ele está buscando de fora para dentro, ele não reconhece o próprio comportamento, então ele vai se sentindo uma pessoa injustiçada na terra. Então, por ser injustiçado, ele vai aprender agora a se defender das pessoas. Mas ele desconhecendo do espiritual, ele está cego. E ele está só apanhando. É isso que Deus explica aqui. Então, quando Deus diz que o homem é louco em confiar no homem, não é confiar no outro, não. É confiar nele. Eu confio em mim. Eu confio em mim. E aí a minha visão vai ficando tão sem direção que eu vou mudando para pior.
É isso que Deus está explicando. Eu vou mudando para pior. Então Deus explica aqui no finalzinho, né, que quando tropeçar, tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudador. Olha o que eu contei para você entender. E todos juntamente serão consumidos. Quando o irmão dela ouviu a história, ele caiu a ficha. Ele disse, meu Deus, é você, minha irmã, que tá errada. Ele olhou para ela e disse, é você que tá errada. Você tá buscando um homem que não lhe quer, você tá querendo a amizade da mulher que quer voltar pro marido, você tá falando mal da mulher o tempo todo pro ex-marido dela, você tá apanhando do povo porque você é errada. Se eu pegar você, eu que vou bater em você. Foi o que ele disse para ela. Porque ele pediu desculpa para o meu ex-marido e ainda disse, se ela vier, eu vou tomar as providências. Qualquer coisa, fale comigo. Pediu desculpa da situação, né? E partiu para cima dela. Porque ele viu na visão quem estava errado. Quem é que está errado? Quer dizer, a mulher por estar perdendo, quando ela está perdendo, ela está querendo um apoio, ela está querendo falar, ela está querendo amizade, ela está querendo, entendeu? Ela é carente. E ela vai cair em outros conflitos. Uma pessoa que vive essas coisas, essas batalhas espirituais, e ela não carrega presenças de equidade, ela está alimentando a iniquidade dela, ela está se alimentando de coisas ruins, ela nunca vai ter a visão do que é o espiritual. Ninguém para ela tem razão, só quem tem razão é ela. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, quer dizer, se o irmão dela não tivesse pelo menos essa instrução, ele ia cometer erros gravíssimos, mesmo sendo policial. Porque leva para a delegacia, chega lá, eu explico a situação. Quem está errado? Por 20 vezes que eu briguei, eu nunca levei uma regulagem de um delegado. Toda vez que eu chegava na delegacia que eu ia explicar minhas razões, o delegado me dava razão. Todas as vezes. Para você ter ideia de como as pessoas são cegas na terra. Como elas se acham no direito de julgar, de mentir, de acusar, de se vitimizar e não se conhecer de verdade. Então ela acha que quando ela apanha, ela é a vítima. Entende? Quando a pessoa não tem a visão. E nem sempre é assim. Quantas pessoas eu já conheci de pedir socorro para eu não bater nessa mulher. Me empreste um dinheiro aí, juro, Ju. Porque eu estou em tempo de matar essa mulher. Eu estou me controlando para não matar essa mulher. De tanto que a mulher está causando na vida dele. Conflitos e brigas jogando todo mundo em cima dele. E a mulher está ali causando porque foi abandonada. Porque o homem não quer mais. E é ela quem está provocando todas as situações por não se conhecer, pela carência, por ser largada, por ser maltratada. Quantos casos eu já vi assim? E hoje eu entendo. A mulher está causando briga com as outras mulheres, a mulher tá quebrando o carro, a mulher está quebrando tudo, a mulher tá em tempo de me deixar louco porque eu não quero mais ela. Agora eu estou me controlando para não meter uma zorra nessa mulher, não matar essa mulher. Porque a mulher não se conhece. Entende? Hoje é o que eu entendo. Que a pessoa está acusando todo mundo porque está ferida. E se a mulher está ferida, ela está causando mais problema para a vida dela. E ela não entende. Entende o que eu estou explicando para você? Do que é uma pessoa que não tem equidade, alimenta as iniquidades e está transgredindo. Ela não está satisfeita, ela tá querendo buscar. Ela está querendo satisfação, ela está querendo mostrar, ela faz as coisas só para mostrar, tá entendendo? Ela quer se superar em cima das pessoas, desfazer das pessoas e ela não tem a visão. Entende o que eu estou dizendo aqui para você? Como é grave uma pessoa que ela não se conhece, que ela confia em si mesmo e vai buscar de fora para dentro a solução dos problemas dela? Não sei se você já viu casos assim. Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.